Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar de ressonância, aula número 4 de Química Orgânica. Não está inscrito no canal ainda? Então se inscreve agora, dá um like, ativa o sininho, faz um comentário que será lido. A gente já sabe que os compostos orgânicos são formados por carbonos interligados, é ou não é? As cadeias enormes às vezes, né? E para a gente simplificar a escrita, muitas vezes a gente só coloca as ligações, como o exemplo que apareceu aí, ó. Pô, Doni, cadê os carbonos? Cadê os hidrogênios? Cadê os nitrogênios? Cadê os oxigênios? Pois é, o chon, que são os elementos organógenos que formam a química orgânica, os mais importantes, deles, o carbono e o hidrogênio eu não preciso apresentar na cadeia, posso colocar só as ligações. Agora presta atenção. Se tiver oxigênio, nitrogênio ou algum outro elemento químico no composto orgânico, esse tem que ser apresentado, inclusive com as suas ligações nessa estrutura aí, tá? Agora, eu olho ali, não aparece nenhum elemento. Isso quer dizer que ele é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. O interessante é que só colocam as ligações. Então, se a gente tiver dois tracinhos, tem uma dupla. Então, a gente coloca um carbono entre cada um da liga dupla, né? Se tiver liga tripla, coloca um carbono de cada lado da liga tripla. Se tiver só ligação simples, um carbono de cada lado da ligação simples. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer o preenchimento para fazer a verificação de quantos carbonos nós temos na cadeia. É muito comum em vestibulares, Enem, e professores pedirem a fórmula molecular dada essa fórmula por traços. Como a gente faz isso? Bom, a gente faz da seguinte maneira. Primeiro coloca os carbonos aí. Ó, sempre em cada conjuntinho de arestas ou cada aresta coloca dois carbonos. Tem liga dupla? Um carbono de cada lado. Tem liga tripla? Um carbono de cada lado. Tem liga simples? Um carbono de cada lado. Se a gente colocar os carbonos aí, a gente vai ter assim, ó. Pode ver. Isso vai dizer que essa cadeia carbônica aí, ela tem quantos carbonos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 6 carbonos, né? Então vamos botar aqui 6 carbonos. Ô, Doni, e os hidrogênios? Como é que eu vou saber quantos hidrogênios tem? Lembra que o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. Então, e o hidrogênio só faz uma, né? Então a gente vai pensar assim, ó, de uma forma bem simples, a gente vai montar uma equaçãozinha que é, se eu somar o número de ligações com o número de hidrogênios, tem que dar 4. Então, olha só, eu vou marcar em amarelo o carboninho ali, ó, circular em amarelo, o carboninho que a gente vai dar uma olhada. Quantas ligações ele tem aí? Tem uma ligação π e uma ligação sigma. Ele tem duas ligações, né? Qual é o número de hidrogênios que ele tem que ter para dar 4? Mais 2 hidrogênios, né? Então a gente faz o quê? Coloca 2 hidrogênios ali, coloca um H2, H2C. Olha o outro carboninho que eu vou circular em amarelo. Vou circulando um por um ali, tá, gente? Para a gente olhar, ó, circulando em amarelo ali. Tá? Ele tem quantas ligações? 3 ligações, não é? Tem 3 pauzinhos no entorno dele. Então, 3. Eu vou colocar mais um hidrogênio e aí fechou. Ele fica um CH. Ó, o terceiro carboninho que eu vou circular ali, ó, ele também tem 3 ligações, não é verdade? Ó, são 2 assim e uma para baixo. Né? São 3 pauzinhos ali em volta dele, 3 ligações. Tem quantos hidrogênios? Tem quantos hidrogênios? Um hidrogênio só, né? Porque 3 mais 1 dá 4. Se eu pegar esse de baixo aqui, olha de baixo ali. O de baixo tem quantas ligações? Vai dizer, tem só uma, professor. Tem só uma. Pois é, tem só uma. Então tem que colocar quantos hidrogênios? 3. Esse é um CH3. A gente até tem nomezinho para essa estrutura chamada de metila, né? Depois a gente vai ver. Agora, olha só. Olha só, o outro que eu vou circular lá. Vou circulando um por um, gente. Um por um, para a gente pegar bem essa ideia. Tem quantas ligações ali? 2 ligações. E aí? E quantos hidrogênios? Mais 2 hidrogênios. 2 mais 2 dá 4, não é verdade? E o último? O último só tem uma ligação, gente. Só tem uma ligação. Só tem uma ligação, então tem que colocar quantos hidrogênios? Uma ligação mais 3 hidrogênios para dar 4. Certo? Ó, vamos contar os hidrogênios e vamos ver quantos hidrogênios tem para tirar a fórmula molecular. Ó, 2 mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 hidrogênios, então C6H12. Esta é a fórmula molecular do hidrocarboneto. Qual é o cuidado que a gente tem que tomar? A gente tem que tomar cuidado com um sujeito chamado anel aromático. É um círculozinho que aparece em alguns compostos orgânicos que a gente tem que tomar muito cuidado, como, por exemplo, o benzeno. Inclusive, ele é chamado de anel benzênico, porque o benzeno é muito importante, gente. E é meio assustador quando a gente olha essa bolinha ali. O que quer dizer aquela bolinha? Exato. Muito cuidado, porque quando a gente desenha aquele hexágono, parece que só tem ligações simples ali, são só tracinhos, né? E aí aparece uma bolinha no meio do nada. O que essa bolinha quer dizer? Essa bolinha, que é o anel aromático, quer dizer que nós vamos ter ligações
π alternadas dentro dessa estrutura. E eu posso substituir aquele desenho do hexágono com a bolinha por um desenho assim. Viram que apareceu ali, estava escondidinho, né? Mas apareceram as ligações π, né, que eu coloquei em verdinho ali. Bom, se a gente quiser colocar, por exemplo, os carbonos e os hidrogênios, dá para fazer isso, né? Vamos pegar esse outro aí para ficar mais limpinho, tá? Vamos colocar os carbonos. São quantos carbonos que eu tenho aí? Bom, cada conjuntinho de arestas, dupla ou simples, que eu tenho aí, eu vou ter 2 carboninhos. Então, colocando os carboninhos, eu vou ter 6 carboninhos. E já coloquei os hidrogênios. Por quê? Vocês observam que todos, eu vou circular um só para a gente olhar, todos os carbonos eles fazem 3 ligações. Então, 3 ligações mais um hidrogênio, fecha 4, né? Então, todos os carbonos são CH. Resumo do nosso esquema aí, tá? Todos os carbonos que estão no entorno do tal do anel esse são carbonos sp2, ou seja, são aqueles carbonos que fazem uma liga dupla. Muito cuidado, então. E mais, a ressonância. A ressonância. Tá, professor? Essa é a novidade. O que é essa tal de ressonância? Pois é, a ressonância é uma deslocalização permanente das ligações π. É as ligações π não ficarem paradas. E isso dá uma estabilidade para a estrutura orgânica. É interessante essa tal de ressonância. A ressonância é uma função estabilizadora. A ligação π, que é uma ligação mais exposta, que é mais externa, que é mais frágil, ela fica saltitando entre um carbono e outro, mantém um processo de giro desses elétrons, eles não ficam, cada ligação tem 2 elétrons, né? Eles não ficam parados, eles ficam transitando e isso estabiliza a estrutura orgânica. Isso é a ressonância, a deslocalização permanente das ligações π, só ocorre com ligação π, tá, gente? Quem descobriu isso foi um cara chamado Auguste Kekulé. O Kekulé, ele acaba descobrindo que essas ligações π não ficam paradinhas, que elas ficam em movimento. Na verdade, a ideia foi homenagear o Kekulé. O Kekulé é que descobriu as ligações π alternadas aí. O que acontece? Com um composto orgânico desse tipo, que tem ligações alternadas e que vai gerar o tal do anel, as ligações π podem trocar de posição. Então, viu a flechinha que eu fiz ali? Ó? Então, vão trocar de posição e acabam originando uma estrutura com posição inversa. Mas vai ficar assim para sempre? Não. As ligações π não param, gente, não param e voltam a fazer o ciclo aí, né? Então, elas ficam o quê? Circulando dentro da estrutura. E isso faz com que a gente possa escrever ela como um círculo. Por isso que a gente coloca uma bolinha no meio do hexágono aí. Por que essa bolinha vai no meio do hexágono? Para dizer que todos os carbonos que estão em volta dessa bolinha são carbonos sp2, fazem ligação dupla, e porque há ressonância, ou seja, os elétrons das ligações duplas não estão parados, estão em movimento. Lembra sempre que a ressonância é importante, porque é uma função estabilizadora. Em outros momentos eu vou voltar a falar de ressonância, porque esse assunto é um assunto muito importante. Espero que vocês tenham entendido a ideia da ressonância, elétrons π saltitantes que não ficam parados e criam então uma estrutura mais estável. Tá bom? Até o nosso próximo encontro para falar de química, de física ou de algum cientista que a gente resolva dar uma olhada nos 5 absurdos dele. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima!